Olá! Hoje estamos em uma propriedade localizada em Ouro Verde do Oeste para apresentar um perfil do solo, bem como suas características morfológicas e a formação do mesmo. Esse solo que a gente tem aqui, ele foi formado por meio de uma rocha basáltica, onde os principais minerais que compõem essa rocha é a olivina e o quartzo, entre alguns outros. O processo pedogênico envolvido nessa formação do solo, ele é principalmente a translocação, quando a argila que antes estava no horizonte A, ela se transloca para o horizonte B. Também tem a adição, que é quando o material exterior do perfil, ele se adiciona nesse perfil. O intemperismo desse solo que a gente tem aqui, o principal fator desse intemperismo é o clima e o relevo. O clima, a relação dele com isso é a temperatura e as precipitações de chuva. Porque a chuva, nesse processo de intemperismo, ela tem um caráter ácido. Então ela infiltra nesse perfil do solo, fazendo assim a quebra desses minerais, como o quartzo e a olivina que eu mencionei anteriormente. Ela faz a quebra, disponibilizando esses minerais para acontecer toda essa formação desse solo, essa produção. O relevo aqui, onde essa propriedade que a gente está localizada, ele é um relevo assim que tem bastante montanhas, declives, então ele é um relevo bem acentuado em alguns lugares não. E esse relevo todo, ele ajuda nesse processo de infiltração das águas da chuva para acontecer essa formação desse solo. Agora vamos começar a falar sobre as características morfológicas desse solo, para posteriormente dizer que tipo de solo é esse. A principal característica morfológica que faz a gente definir esse solo seria a cor. Então, a gente define essa cor por meio da carta de Munsell, que ela dá um valor e um croma, que seria a cor desse solo. Num solo como esse, a gente sabe que tem a presença de hematita, por se tratar de um solo vermelho, onde o valor dele é 4 e o croma dele é 6. A próxima característica que a gente vai analisar é a textura do solo. Aqui eu peguei uma amostrinha de solo e usando o polegar, o indicador e o médio, a gente vai fazer esse atrito e assim vai definir qual tipo de textura que tem esse solo. Então aqui eu vou pegar um pouquinho, aqui, e vou fazer esse movimento. Ele é caracterizado como uma textura de silt, porque ele é extremamente sedoso. Quando a gente faz esse movimento aqui, a gente sente que ele produz uma sedosidade. Então ele é caracterizado como um silt. Eu vou fazer também com um pouquinho desse solo molhado. Aqui eu tenho água filtrada. Vou pegar um pouquinho. Vou umedecer ele bem pouquinho, não precisa ser muito, não. E aqui eu vou fazer, e a gente sabe que ele é extremamente sedoso, assim, no tato. A próxima característica que a gente vai comentar é sobre a estrutura. O que seria a estrutura? A estrutura é a forma como é arranjado todos esses minerais dentro do solo. A estrutura desse solo é uma estrutura prismática, onde o vertical é mais desenvolvido que o horizontal. A característica morfológica que a gente vai falar agora é sobre a consistência. Aqui a gente tem um torrãozinho seco e quando a gente coloca pressão, ele se esborrachou assim facilmente, então ele é caracterizado ligeiramente duro, porque ele ainda se quebra entre o polegar e o indicador. Ainda sobre a consistência, agora a gente vai usar um torrãozinho úmido. Então aqui, ele se quebra facilmente, com pouquíssima pressão, mas após apertar ele bem, ele ainda vai voltar e ele ainda vai se juntar facilmente. Então ele é caracterizado como friável, ó. Eu esborracei ele todo, ele é facilmente quebrado, mas quando a gente coloca pressão, ele ainda se junta. Então é caracterizado como friável a consistência dele quando úmido. Ainda sobre a consistência, agora a gente vai falar sobre a plasticidade desse solo. Aqui a gente fez um cilindro e aqui a gente vai mostrar se ele se deforma fácil ou não. Esse cilindro aqui, ó, ele se deforma facilmente. Então ele é ligeiramente plástico, porque ele se deforma bem fácil, com pressão bem leve. E ainda sobre a pegajosidade, que também é um tipo de consistência, a gente vai molhar aqui mais um pouquinho esse solo. E eu vou ver como ele fica nos dedos, ó.
ele é bem pegajoso. Então, ele se caracteriza como ó, extremamente pegajoso, porque ele fica bem pegajoso no dedo conforme a gente solta a pressão. Ele se prega bem no dedo, ele é extremamente pegajoso esse solo. Após observar todas essas características morfológicas, a gente entende que esse perfil do solo ele é caracterizado como um argissolo vermelho. As principais atividades que a gente pode ter num tipo de solo como esse é a silvicultura e a pastagem. Porque como a gente pode olhar aqui, as raízes dele chegam no máximo até no horizonte A. Para baixo já não tem mais nada. Ele tem um horizonte B textural, com a presença de bastante argila e bastante pedras ainda. Então ele ainda não está totalmente formado, esse solo. Ele ainda vai passar por bastante processos ainda aí de intemperismo, para continuar toda essa formação. Então, por ser esse tipo de solo caracterizado como esse argissolo vermelho, ele é muito bom para pastagem, que é o que tem nessa propriedade. Ele tem pastagem. Então, a compactação do gado, toda a deposição de matéria orgânica ajuda ainda para continuar todo esse processo de formação. Então, por fim, vem a pergunta: mas por que é importante caracterizar um solo? A gente caracteriza um solo para saber, por exemplo, onde estão os minerais que tem nele. Será que os minerais estão no horizonte B, os minerais estão no horizonte A? Onde está a matéria orgânica? O que é interessante a gente colocar num tipo de solo como esse? Qual cultura? Se é milho, se é soja, se é cana, se é só para pastagem, se é só para plantio de eucalipto, por exemplo. Então, a caracterização do solo, ela parte do princípio de que é a coisa mais importante que a gente precisa ter, porque aí assim a gente vai conseguir entender todo o resto da formação, o que utilizar, se a gente faz ou não correção de acidez, se a gente faz adubação, que tipo de adubação. É muito necessário a gente saber que tipo de solo a gente está trabalhando. Como aqui a gente tem um argissolo, a gente sabe o que a gente vai trabalhar nesse argissolo. Se a gente vai poder, que nem aqui, nessa propriedade, por exemplo, a gente faz o pastoreio, né? A gente tem bois de corte e de cria e recria, e a gente utiliza só para pastagem. Ele é um solo, por exemplo, que ele não seria tão ideal para um plantio de milho e de soja como se é o latossolo, que a gente tem aí na região também. Então, a importância da gente caracterizar parte do princípio que a gente precisa saber para saber o que a gente vai colocar em cima desse solo. Então, é muito interessante a gente saber todas essas características morfológicas para assim caracterizar o solo e a gente saber qual é a coisa ideal para a gente colocar nesse solo.